Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica CSN. Graça e paz a todos vocês, alunos que estão iniciando no módulo básico, vocês que estão iniciando no módulo intermediário. Eu sou o professor e coordenador da Escola Bíblica, Jonatas Pina. Prazer. E eu vou estar nesse vídeo aqui passando algumas informações muito importantes para vocês que estão iniciando em nossa escola, tá? Geralmente, a gente faz uma aula inaugural presencial. Nesse momento, a gente está substituindo, tá bom? Por essa aula em vídeo, para que você, na próxima aula, quando você estiver na igreja, na escola, você já receba diretamente o conteúdo. Então, a sua primeira aula presencial, você já vai receber o conteúdo, porque você vai estar recebendo as informações de como a escola funciona nesse vídeo aqui. Portanto, essa aula inaugural, esse vídeo que você está assistindo, para você, aluno, é essencial, porque aqui eu vou passar para você como que a escola funciona, quem você precisa procurar se tiver alguma dificuldade, quais são as suas obrigações como aluno, né? Qual é o suporte que você vai receber durante esse tempo que vai estar conosco na escola. Mas eu gostaria de dizer para vocês que será um prazer servi-los em nossa escola. Vamos lá, para a gente começar, vamos meditar rapidamente aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, o nosso compromisso maior, a nossa matéria principal na nossa escola bíblica é a Bíblia, é a palavra de Deus. É claro, nós vamos estudar várias matérias, mas o conteúdo principal é a palavra de Deus, porque, resumindo, né, o texto que nós lemos do apóstolo Paulo, um resumo que a gente pode fazer aqui é: a Bíblia é o nosso manual de vida. É claro que existe muita literatura cristã, muitos livros, né, que nos ajudam no nosso crescimento espiritual, mas a palavra de Deus é a palavra principal, é o ensino principal que nós precisamos aprender e receber. E quando nós conhecemos bem a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo no texto, né, nós nos tornamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, um bom servo de Deus, uma boa serva de Deus, um bom obreiro, uma boa obreira, precisa ter uma base bíblica muito boa, porque é ela que nos deixa habilitados para toda a boa obra. Amém? Então, começando com esse versículo aqui, vamos adiante. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu vir aqui, não, peraí, deixa eu apresentar primeiro a coordenação da escola bíblica para vocês, depois eu passo algumas outras informações. Vamos lá. A coordenação da escola bíblica, ela é formada, né, pela pastora Marisângela. A pastora Marisângela é a nossa diretora, a diretora da escola bíblica, tá? Eu sou o coordenador geral da escola bíblica, é básico, intermediário, avançado. A Sirlene é a nossa coordenadora, eu vou explicar a função dela já, tá? Temos a coordenadora Patrícia e temos o nosso querido coordenador Paulo Carvalho, que é esposo da Patrícia, tá bom? Vamos lá. A Sirlene é a função principal dela na escola é cuidar de vocês alunos, mas cuidar nessa questão do contato, né, de passar as informações para vocês, né, de puxar a orelha de vocês quando for necessário, de dar todo o suporte para vocês, passar as informações, né. Então toda a comunicação com os alunos é feita pela Sirlene, tá? Não que isso impeça de vocês procurarem a mim, se me virem na igreja, procurarem a Patrícia, o Paulo, tá? Qualquer um dos coordenadores que você encontrar na igreja e tiver alguma dúvida, você pode procurar que a gente vai te ajudar. Mas geralmente quem faz esse trabalho de comunicação com vocês alunos é a coordenadora Silene. A coordenadora Patrícia, ela fica mais na parte pedagógica, né? O Paulo nos ajuda em outras questões, né? Mas geralmente a coordenação é formada dessa forma. A pastora Marisângela, a presidente, né, a diretora da escola, eu, coordenador geral, e a Sirlene, a Patrícia e o Paulo são a nossa equipe de suporte para entregar para vocês o melhor que a gente pode dentro da nossa escola. Amém? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui.
Pronto, estava vendo que estava gravando. Vamos lá. Você que iniciou na escola, você não precisa terminar a escola bíblica para fazer alguns cursos, algumas outras atividades de ensino que nós temos na nossa igreja, tá? Na CESN. Então, você pode, cursando a escola, né, fazendo intermediário, básico, avançado, você pode participar da consolidação, se você é um novo convertido, se está chegando na igreja agora, né? Você pode fazer o curso Mulher Única, você pode fazer Homem ao Máximo, e também, claro, que sempre anda junto, né, que a nossa igreja é uma igreja de discipulado e sempre está no discipulado, tá bom? Então, todas essas atividades que nós temos na igreja, você pode fazer junto com a escola. Uma coisa não anula a outra. Então, geralmente a gente começa no básico, certo? Quem é novo convertido. Depois passamos para o intermediário, depois avançado, e o próximo passo, o passo final, né, que temos na igreja, é o seminário teológico, tá bom? Então, aqui é o passo a passo. Aqui o que está na horizontal é o que você pode fazer simultaneamente. O que está aqui na vertical são um passo a passo. Você vai dando dentro do ensino da nossa igreja. Deixa eu voltar aqui, pronto. Vamos lá. O programa do nosso curso ele é dividido da seguinte forma. Nós temos o módulo básico, né, como eu acabei de falar. Né? O módulo básico, né, você que é aluno do básico, né, ele tem aproximadamente 3 meses de aula. Então ele é bem curtinho, é bem rápido. Tá? O módulo intermediário são 9 meses e o módulo avançado, a média também, tá? São 9 meses de curso. E o seminário já é um pouco maior, não me lembro direito se são 2 anos, 3 anos, eu não sei exatamente, tá? Mas aqui dentro da escola bíblica, tá? O básico 3 meses, intermediário e avançado são 9 meses. Dura aí basicamente 1 ano. Vamos lá. Vamos passar aqui rapidamente, você que é aluno do intermediário, eu vou passar rapidamente aqui, só para a gente lembrar, saber quais são as matérias que nós temos na escola, tá? Então preste bem atenção. Vamos lá. As matérias, você que é do básico, tá? Temos a primeira aula, que é Por que preciso conhecer a Jesus? O que significa receber a Jesus? Novo nascimento e salvação? Por que devo ser batizado? O que é a ceia do Senhor? Como me relacionar com Deus? Conhecendo a Bíblia 1 e conhecendo a Bíblia 2. Né? Como construir a minha nova vida em Cristo, tomando posse das promessas de Deus e conhecendo a visão da Igreja 1. Tá? Então são essas aqui as matérias que nós temos no curso básico. E vocês, né, que estão no módulo intermediário, aí aqui preste atenção também, vocês que são da turma do básico, porque passando os 3 meses vocês já ingressam no intermediário. E no intermediário vocês vão ter essas aulas aqui. Vamos lá. Oração e vida devocional, louvor e adoração, guerra espiritual e jejum, autoridade espiritual, liberando o perdão, renovação da mente, a graça de Deus, mordomia cristã e os chamados de Deus, batismo no Espírito Santo com poder e com fogo, e conhecendo a visão da Igreja 2, tá? No básico nós temos conhecendo a visão da Igreja 1 e no intermediário conhecendo a visão da Igreja 2. Tá faltando uma matéria aqui, tá? Que é a matéria propósito, chamado e vocação. É uma matéria nova que a gente colocou na escola, tá? Geralmente sou eu que ministro essa aula, onde nós falamos sobre qual é o propósito de Deus para sua vida, como que esse propósito ele é dividido, né? Qual é o chamado? Uma dúvida que muitas pessoas têm. Poxa, qual é o meu chamado? Você que está começando na igreja agora, pode ter essa dúvida. Muitas pessoas às vezes que já estão muito tempo na igreja ainda têm a dúvida. Poxa, qual é realmente o meu chamado? O que Deus me chamou para fazer na igreja, no reino de Deus? E também a área de vocação. Então, propósito, chamado e vocação é uma matéria que nós também ministramos no módulo intermediário. Amém? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Vamos falar aqui rapidamente sobre a questão de horários, tá? Pessoal do básico, tá? O horário de início das aulas são 5 horas, né, às 17 horas, até às 18h10, tá? Intermediário e avançado, o horário
começa às 8 e vai até às 9h10. Então, você que é do básico, quando estiver no intermediário, você que já está no intermediário, né, as aulas do intermediário e avançado sempre são domingo pela manhã, antes do culto. Então, vocês chegam na igreja, assistem a aula, depois tem um café da manhã na escola. Depois do café da manhã, ainda dá tempo de você chegar, se acomodar na igreja, lá embaixo, né, caso você vá assistir o culto, né? Então dá tempo de você tomar o café da manhã e ainda assistir o culto com calma, tá? Tudo é feito antes do culto da manhã, tá? A tolerância aqui é muito importante, tá, queridos? A tolerância máxima de atraso são de 15 minutos. Isso quer dizer que se você chegar, por exemplo, do básico, 5h16, você não vai entrar, ou você que é do intermediário, cheguei na igreja 8h20 da manhã, você não vai entrar? Não, de forma nenhuma, tá? Independente da hora que você chegue para assistir a sua aula, você do básico ou do intermediário, você pode entrar e assistir a aula normalmente. Só não vai ser computado a sua presença, tá? Você vai ficar com falta ali. Por quê? Porque a gente entende o seguinte, nós temos em média aí aproximadamente 1 hora de aula, certo? E dentro dessa 1 hora de aula, né, tem a participação dos alunos, que é essencial, né, tem algumas coisas que acontecem, então a parte do conteúdo já é bem corrida, é bem resumida. Então se você já chega 20 minutos atrasado até você se acomodar, você começar a prestar atenção na aula, tentar se achar onde que o professor está dentro da matéria, já foi quase 30 minutos. Então praticamente perdeu a aula. Então a gente entende o seguinte, até 8h15, né, até 15 minutos de atraso, você assina a lista de presença, assiste a aula normalmente. Passou de 15 minutos, tá, de atraso, você entra, assiste a aula normalmente, mas depois a gente vê como a gente pode repor essa aula, com trabalho, de alguma outra forma. Eu vou explicar sobre essa questão da reposição um pouco mais para frente, tá? Mas fiquem atentos ao horário, se esforcem para vocês chegarem sempre no máximo 10 a 15 minutos, tá? De atraso, né? Se esforcem para chegar no horário. Mas se não der, tentem não passar de 15 minutos de atraso para vocês não ficarem com falta, ok? Tudo certo? Então vamos lá. Aqui mais algumas informações importantes, né? Como tem bastante texto aqui, talvez não esteja bem legível. Mas eu vou explicar para vocês, tá? Fica estabelecido que cada aluno, né, poderá ter no máximo 20% de faltas, né, e 4 reposições. Tá? Aqui é para a questão do intermediário. Mas deixa eu ir logo para o resumo, tá? Vamos lá. Básico, vocês que são alunos do básico, tá? Vocês podem ter no máximo 2 faltas e 2 reposições, ou seja, 4 vezes que vocês não estarão em sala de aula, tá? Faltou a primeira, você decide se você vai ficar com falta ou se você vai repor. Faltou a segunda, a mesma coisa. E depois você pode repor 2 aulas também, tá bom? Então, no máximo que você pode estar ausente da sala ali são 4 vezes, né? 2 com reposição de aula e 2 faltas que vão ficar com faltas mesmo. Passou disso, você já passou muito do limite de faltas que a gente acha importante para você realmente captar o conteúdo. Não é que a gente queira dar falta para ninguém, é que não tem como a gente aprovar o aluno que não assistiu o mínimo de aulas necessários para compreender, tá bom? E no intermediário, vocês que são do intermediário, tá? No máximo, vocês podem ter 3 faltas e 4 reposições de aula. No máximo, então, 7 vezes vocês não podem, né? Por 7 vezes vocês têm esse limite de 7 vezes de não estar dentro da sala de aula. 4 com reposições e 3 faltas. É claro que aqui, né, o básico são menos porque o tempo, né, o limite é menor porque são menos aulas do que o intermediário avançado. O intermediário, como eu falei no início, são 9 meses, né, de curso e o básico são 3 meses. Então é claro que você não pode faltar muito no básico para você não perder, tá, o seu ano letivo. Amém? Tranquilo até aqui? Aqui a questão das avaliações, a gente vai passar sempre uma questão de avaliação, sempre que possível, para vocês avaliarem a escola, né? A escola, graças a Deus, ela tem crescido, ela tem evoluído bastante, né? A gente tem recebido um feedback muito bom da igreja com relação a tudo que está acontecendo na escola, e isso se deve, claro, primeiramente a Deus, e também a vocês, alunos, né?
a gente escuta bastante vocês alunos no que a gente pode melhorar, o que a gente pode criar dentro da escola. Então, sempre que possível, a gente vai passar uma avaliação para vocês avaliarem a escola. Então, percebam, né, que não só vocês estarão sendo avaliados, mas também poderão avaliar todo o trabalho da coordenação, né, todo o funcionamento da escola, para junto a gente continuar crescendo e melhorando. Agora eu vou falar sobre um ponto aqui muito importante, tá? O grupo do WhatsApp. Todo mundo, né? Acredito que você também deve ter vários grupos de WhatsApp, né? Hoje em dia, cada um tem no mínimo aí 15, 20 grupos de WhatsApp. E fica muita informação, não tem como a gente ficar olhando todos os grupos o tempo todo. Só que nos grupos, né, da escola bíblica, né, das turmas, né, nós da coordenação, a gente limitou a questão da informação. A gente não fica mandando bom dia, boa tarde, corrente de oração, um monte de coisa, né? Porque já tem outros grupos da igreja que fazem isso e também não ficar muita informação lá para quando a gente passar uma informação importante para vocês, passar batido a informação, tá? Então a gente limita. Toda vez que a Sirlene é responsável pela comunicação com vocês pelo WhatsApp, toda vez que a Sirlene passa uma informação lá, é algo essencial da escola, é um aviso muito importante. Então eu peço para vocês que sempre fiquem atentos às informações que a Sirlene vai estar compartilhando no grupo do WhatsApp. Com relação a você falar ou mandar alguma mensagem no WhatsApp, a gente limitou para não ficar muita informação. Se você quiser passar alguma informação no grupo do WhatsApp relacionado à escola, porque o grupo do WhatsApp da escola é só para assuntos da escola, tá bom? Aí você precisa perguntar a Sirlene antes para depois passar a informação. Mas não passe informações, né, coisas nada relacionadas com a escola no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida com relação a essa comunicação no WhatsApp, o que pode ser feito ou não, você pergunta primeiramente a Sirlene, tá? No particular, tá? Vamos lá, já estamos chegando no final da nossa aula inaugural. Estou passando as informações aqui o mais breve que eu posso, tá? Vamos lá. Chegamos aqui, né, no versículo final para a gente meditar. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, eu passei muita informação aqui, né? É claro que a gente não vai lembrar de tudo que foi passado aqui durante esse tempo que vocês vão estar na escola. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar a Sirlene, tá? Pode perguntar a algum coordenador. Então a gente vai estar sempre abertos, né, disponíveis para tirar as dúvidas de vocês e ajudar vocês em tudo aquilo que vocês precisarem. A nossa missão como coordenador é pegar na mão de vocês e ajudar vocês a chegarem até o final, até o seminário, tá? Então a gente vai caminhar juntos, tá? Não é vocês de um lado e a gente do outro, não. A gente caminha junto dentro da escola. Então qualquer dificuldade, pode procurar a gente, procura a Sirlene. Está com dificuldade de estar indo nas aulas, seja você do básico ou do intermediário, manda uma mensagem no particular para a Sirlene. Sirlene, olha, estou com um problema aqui, questão de trabalho, questão de família, não precisa entrar em detalhes, né, se você não quiser, mas, ó, Sirlene, estou com dificuldade, o que a gente pode fazer, tá? Porque a gente também não é tão fechado naquela questão lá de limites de falta, né, e de reposições. Às vezes a pessoa está no limite ali, mas aconteceu uma questão de saúde na família, uma questão grave, é claro que a gente vai conversar, vai entender, né, cada situação. Então, independente da dificuldade que você tenha na escola, durante os seus estudos, sempre procure a Sirlene, sempre procure a gente e converse, que a gente vai te ajudar da melhor maneira possível, amém? Então vamos lá, para a gente fechar a nossa aula inaugural aqui, mais um texto do apóstolo Paulo. E agora, Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Ele diz o seguinte: tudo o quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem estáis servindo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Tudo que a gente fizer, precisamos fazer de todo o nosso coração, como para o Senhor. Quando a Bíblia diz tudo, a Bíblia quer dizer tudo. Então, não só questões espirituais, não só questões da igreja, do reino de Deus, mas no seu trabalho, nos seus estudos. Tudo que você vai fazer, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa fazer com toda a diligência, com todo o nosso coração, tendo em mente que estamos fazendo para o Senhor. Porque Deus nos deu a vida, então viver essa vida de modo digno, de modo excelente, é
a nossa resposta a Deus, né? Tem uma frase muito interessante que diz assim: a nossa vida é um presente de Deus para nós, e o que nós fazemos com a nossa vida é um presente nosso para Deus. Então, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações precisam ser feitas com amor, com todo o coração, porque estamos fazendo, estamos vivendo, estamos servindo ao Senhor e não a homens, tá? Seja no seu trabalho, em qualquer lugar, né, que você esteja fazendo alguma coisa, faça com todo o seu coração. E agora a gente aplica, né, a nossa escola bíblica, né? Você vai estudar, estuda com todo o seu coração, porque você não vai estudar para o coordenador, para a pastora, para a escola, você está estudando para Deus. Você está numa escola bíblica que está ensinando a palavra de Deus, está te levando a um entendimento mais profundo a respeito de Deus. É aí sim que você deve fazer, né, com todo o seu coração, tá? A questão se você vai chegar sempre atrasado ou não é algo que você vai responder diretamente a Deus. A gente tem as nossas regras na escola, mas não adianta uma pessoa passar por uma escola bíblica, né, e tá fazendo as coisas de qualquer maneira, fazendo só para terminar, só para dizer que fez. Aí é algo é um problema um pouco grave, né? A gente está fazendo por fazer, né, principalmente numa escola bíblica. Então, revise, analise, sonde o seu coração de vez em quando, pare para pensar, poxa, eu estou me dedicando o necessário, né? Estou me dedicando ao máximo na escola bíblica, porque você está fazendo e está estudando para Deus, tá bom? E o apóstolo Paulo ele termina dizendo, porque a Cristo, o Senhor, é quem você está servindo. Ninguém na igreja serve o pastor, né? Nós servimos uns aos outros, mas ao servirmos uns aos outros, estamos servindo a Deus. Tá? Então ninguém vai para a igreja para servir o pastor, para servir o coordenador, para ficar bem aos olhos de alguém da igreja. É sempre para o Senhor. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E tem um outro texto muito importante também, muito interessante, né, para a gente fechar aqui. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, ele diz o seguinte: portanto, amados irmãos, sede firmes e inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, que o vosso esforço, que a sua dedicação não é vão no Senhor. Então, todo o esforço, toda a dedicação que você vai colocar para estudar com a gente na escola bíblica não será em vão. Será recompensado por Deus. Será algo que você vai aprender, que você vai receber na escola bíblica, que vai ser um benefício para toda a sua vida. Todo o esforço que a gente faz para Deus nunca é em vão. Terão dias que você vai acordar cansado, né? Quem é do intermediário avançado, que tem que acordar no domingo cedo para ir para a escola, né? Às vezes aquele dia chuvoso, aquele dia que a cama abraça a gente, não quer soltar. Mas esse esforço que você vai fazer para estar na escola, mesmo a carne não querendo ir, não será em vão, Senhor. Você que está no básico, né, que vai ali o seu domingo à tarde, que às vezes você pode tirar para descansar, né, para ter um lazer, você também vai abrir mão por alguns meses para estar na escola bíblica, também não será em vão no Senhor. Tudo que a gente faz com todo o nosso coração, servindo a Deus, nele nunca é em vão. Conte conosco o tempo todo. Qualquer dúvida, nos grupos lá, no grupo da sua turma, procure lá a Sirlene, pergunte, né, e a gente vai ter o maior prazer de te ajudar. Novamente, sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Cristã, uma escola que está sempre procurando crescer, se aperfeiçoar para entregar um ensino de excelência para você. Deus abençoe sua vida e boa aula presencial. Tchau, tchau.